Pronto, gravando. Vamos embora, gente. Ruane, que sempre liga o microfone, pode me confirmar aí se vocês estão vendo os Sim. slides? Pronto. Então vamos lá, gente. A aula é bem tranquila, porque, assim, como eu falei na aula passada, eu espero que vocês já tenham visto, né, sobre o assunto, mas a gente vai ter um olhar diferente sobre o metabolismo, dessa vez com um olhar mais voltado para a fisiologia, né, que é dessa vez sobre o metabolismo dos lipídios. Então, falando sobre os lipídios, os principais tipos de lipídios que a gente encontra nos alimentos, né, são os fosfolipídios, colesterol e triglicerídeos, né? Na verdade, de todos os tipos que eu citei aqui, né, os fosfolipídios que a gente tem na maior parte das membranas, então, nos produtos de origem animal a gente tem muitos fosfolipídios, o colesterol a gente tem muito na gema do ovo, a gente tem crustáceos também, né, produtos de origem animal, e os triglicerídeos também a gente tem em todos os produtos de origem vegetal e animal. Triglicerídeos mais insaturados, né, que tem aquelas insaturações que são as ligações duplas, a gente encontra mais em produtos de origem vegetal, como no caso do abacate, no caso do azeite, né, no caso também a gente encontra dos poliinsaturados, no caso dos peixes, né, então a gente consegue também encontrar em produtos de origem animal. De todos esses tipos de lipídios que eu citei, o que a gente encontra de forma mais abundante nos alimentos, são os triglicerídeos, tá? Para quem não lembra, os triglicerídeos são formados a partir de três moléculas de ácidos graxos com a junção com a molécula de álcool, glicerol, né? E nessa junção das moléculas de ácidos graxos com glicerol, a liberação de três moléculas de água, tá? E aí vamos relembrar, isso aqui é relembrar mesmo, porque a gente viu na aula retrasada, se eu não me engano, sobre a parte de absorção e digestão, né, das gorduras. Lembrem que as gorduras, quando a gente ingere, a gente já começa a digerir já na boca, né, com a produção da lipase lingual, e a gente já começa a digerir a gordura desde lá. E aí, gente, mas na verdade a gordura realmente ela é bem digerida, né, a partir da liberação dela, né, do bolo alimentar lá no duodeno. Né, a gente tem, na verdade, a liberação do quimo no duodeno. E aí a gente vai ter a liberação pela vesícula da bile, né? E a gente tem a liberação do suco pancreático. A bile, né, possui os sais biliares que são responsáveis por emulsificar essas gorduras, que a partir dessa mistura da bile com as gorduras, a gente tem a formação das micelas. Essa formação das micelas, né, permite com que as enzimas, as lipases encontradas no suco pancreático tenham melhor facilidade para a digestão das gorduras. E aí a digestão significa o quê? Os triglicerídeos, eles são hidrolisados. A separação dos ácidos graxos e do glicerol. E aí os ácidos graxos e os gliceróis são absorvidos dessa forma, de forma separada pelos enterócitos, que são as nossas células do trato gastrointestinal. E aí, depois que elas são absorvidas, elas são liberadas para a corrente sanguínea, né, ou para o sistema linfático, e para poder elas serem incorporadas nas lipoproteínas, chamadas de quilomicron, há novamente a ligação dos ácidos graxos com glicerol, formando os triglicerídeos. E aí, os triglicerídeos, junto com vitaminas lipossolúveis, junto com colesterol, são incorporados nesses quilomicrons, que são grandes lipoproteínas. Lembrando, gente, que as lipoproteínas são imprescindíveis para o transporte desses lipídios no sangue, porque os lipídios não são solúveis no sangue, porque o sangue é predominantemente aquoso, tá? Então, as lipoproteínas permitem esse transporte, né, graças à presença na composição dessas lipoproteínas das apolipoproteínas, que são proteínas que ficam na superfície facilitando o transporte. Durante a passagem dos quilomicrons pelos vasos sanguíneos, a gente tem a presença das enzimas chamadas de lipoproteína lipase, que vão ajudar na hidrólise dos triglicerídeos, vão tirando triglicerídeos, quebrando dos quilomicrons. E aí os ácidos graxos que são liberados podem ser já utilizados, dependendo da necessidade do nosso corpo, por algumas células já como combustível, né, para a produção de energia, ou podem ser armazenados no tecido adiposo, né, ou no próprio músculo, tá? Então, dependendo da necessidade do nosso corpo, a gente pode já utilizar ou pode armazenar, tá? E aí, como ocorre a utilização e a hidrólise desses triglicerídeos? Aqui, ó, a gente tem o tecido adiposo, certo? Aqui a gente tem um triglicerídeo. Aqui são três moléculas de ácidos graxos e essa maiorzinha aqui azul é o glicerol.
lembrando, gente, que o glicerol que é formado, que se liga aqui aos ácidos graxos para formar o triglicerídeo, porque a gente armazena a gordura em forma de triglicerídeo, esse glicerol que é formado, né, para se juntar e formar o triglicerídeo, ele vem do metabolismo da glicose, tá? O glicerol que é formado aí no tecido adiposo para a formação dos triglicerídeos vem do metabolismo da glicose. Então, eu preciso de carboidrato para formar esses triglicerídeos que ficam armazenados no tecido adiposo. E como é que ocorre a hidrólise, a quebra dessa gordura? Principalmente quando a gente precisa dela, né? Quando eu estou precisando de energia, é quando vai ocorrer. E quais são os estímulos para essa hidrólise, né, dos triglicerídeos? Quando a gente hidrolisa, né, os triglicerídeos, a gente acaba liberando quem? Uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácidos graxos para serem liberados, para serem metabolizados para a produção de energia, que a gente vai ver como ocorre, né? Vai relembrar como é que ocorre. E quem é que estimula essa hidrólise, essa quebra dos triglicerídeos? Principalmente esses dois estímulos. Primeiro estímulo, quando a gente tem baixa quantidade de glicose no nosso corpo. Exemplo de situação, eu estou aqui, vamos supor, são que horas? São 7h30. Vamos supor não, isso é verdade, eu só almocei. Tá? Então, vamos lá, eu comi de 1h da tarde, já são 7h30, eu não comi mais nada. Então, os níveis de glicose no meu corpo já estão mais baixos, minhas reservas de glicogênio já diminuíram, né? E aí o que é que acontece? Com a diminuição da glicose, eu diminuo o que a gente chama de alfa-glicerofosfato. O alfa-glicerofosfato, gente, é o substrato para a produção de quem? Do glicerol. Lembra que eu falei que o glicerol ele era produzido a partir da glicose, tá? E quem na verdade produz o glicerol, né, a partir da glicose é um metabólito chamado de alfa-glicerofosfato, que vem da glicose. Esse alfa-glicerofosfato eu preciso para produzir glicerol para poder produzir o triglicerídeo. Sem glicose, quando eu estou com baixas reservas de glicose, eu produzo menos o alfa-glicerofosfato. Isso estimula o quê? Que haja a hidrólise de triglicerídeos, já que eu não tenho glicerol para formar, normalmente vai ter o estímulo para quebrar. Tá? Outro estímulo, que talvez seja o principal para a hidrólise dos triglicerídeos, é o estímulo de uma enzima, que é responsável por essa quebra aqui dos triglicerídeos, por essa hidrólise. Quem seria? É a enzima chamada de lipase celular hormônio sensível, mais conhecida como lipase hormônio sensível. Como o nome já diz, essa enzima ela é responsável pela quebra dos triglicerídeos, por isso o lipase, né, quebrou o lipídio, mas principalmente, ó, o que o nome dela já nos fala é que ela é sensível a alterações hormonais. Como assim? Por exemplo, quando eu estou num período mais de jejum, o que é que acontece com os meus hormônios? Principalmente insulina e glucagon. Vamos pensar. Quando eu estou sem comer muito tempo, sem receber fontes, principalmente de carboidrato, o que é que acontece? Eu não tenho estímulo de insulina, porque eu não estou recebendo glicose, então meus níveis de insulina estão mais baixos, e na verdade meus níveis de glucagon estão mais altos, que são, né, que é um hormônio catabólico que vai estimular ali o quê? Minha gliconeogênese, quebrar outros tecidos para a produção de glicose. Então, a lipase celular hormônio sensível, ela é estimulada pela baixa de insulina e pela alta de glucagon. Um dos hormônios que mais estimula a lipase hormônio sensível é o glucagon. Então, quando o glucagon tem seus níveis aumentados, ele vai estimular a lipase hormônio sensível ao quê? A quebrar os triglicerídeos para a liberação de ácidos graxos e glicerol. Dentre um das funções, né, do glucagon, que a gente sabe, é estimular a gliconeogênese, né, que é a formação da glicose a partir de outros substratos. Dentre os substratos, né, para a gliconeogênese, o glicerol é um deles, né, e aqui o glicerol a gente tem pela liberação de quem? Dos triglicerídeos, certo? Então, essa enzima é uma das principais envolvidas na quebra da nossa gordura, da quebra dos triglicerídeos. Então, a gente tem a hidrólise dos triglicerídeos quando essa enzima ela é ativada. E ela é ativada em períodos, né, como de altas concentrações de glucagon e baixas concentrações de insulina, certo? Antes de eu partir adiante, deixa eu voltar aqui, perguntar se todo mundo está captando, se todo mundo entendeu, tudo tranquilo. Ou se alguém tem alguma dúvida por enquanto, me digam aí vocês. Ok. Tranquilo? Viram isso com Neuza, né? Show. Neuza dá o quê mesmo? Qual a disciplina? Bioquímica geral? Em bromato? Oxente, tô confusa. Porque bromato não faz sentido.
Ah, agora ela dá aula de bromato, tá. Mas ela dava de bioquímica geral. Sim, certo, beleza. Tá, então tudo tranquilo, né? Como a gente falou, né? São todos assuntos que vocês já viram. Então, vamos focando. Sexta, Isadora tá perdida. Tudo bem, faz parte, Isadora. Mas eu entendi o que você disse. Ela dá aula de bromato esse período, né? Ela dá bioquímica no segundo, não é isso? Eu sempre esqueço quais são as disciplinas que Neuza dá na FIS. Mas vamos embora. Vamos lá. Aqui, gente, é só para lembrar vocês, tá? Também, em relação às lipoproteínas que a gente tem, as principais lipoproteínas que a gente tem disponíveis no nosso organismo, tá? O quilomicron, como a gente sempre fala, é a maior lipoproteína que a gente tem disponível no nosso organismo e ela é responsável, tá, por carregar os triglicerídeos que a gente chama de triglicerídeos exógenos. O que quer dizer isso? Triglicerídeos que são provenientes da dieta. Então, quando eu absorvo ali pelas células intestinais, né, aqueles triglicerídeos que são formados novamente, que são provenientes da dieta, vão ser carreados por essa lipoproteína. Porém, a gente tem outras lipoproteínas também que são importantes, né, no metabolismo da gordura do nosso corpo. A VLDL é uma lipoproteína chamada de lipoproteína de muito baixa densidade, que ela é mais responsável pelo transporte de triglicerídeos endógenos, ou seja, triglicerídeos que são formados pelo nosso próprio corpo, principalmente pelo fígado, né, que é capaz de produzir nossos próprios triglicerídeos. Temos uma proteína, uma lipoproteína, que é conhecida por ser intermediária, que é a lipoproteína de densidade intermediária, que ela fica ali entre os níveis de VLDL e LDL, carregando triglicerídeos e colesterol. Temos a LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, né, que ela é responsável por depositar colesterol endógeno produzido pelo fígado e levar para os tecidos periféricos, aqueles tecidos que precisam de colesterol. E temos o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, que ela é responsável por fazer o contrário do que a LDL faz. Ela pega o colesterol dos outros tecidos, tecidos periféricos, levando para o fígado para ser metabolizado. Então, ela faz o que a gente chama de transporte reverso do colesterol. Então, o que é que acontece? Principalmente a LDL, ela é considerada, né, assim como a VLDL, LDL, enfim, são consideradas lipoproteínas ou colesterol ruim, né, e a HDL é considerado colesterol bom. Eu sempre falo que não existe isso, né, de, na verdade, ser um colesterol ruim ou ser um colesterol bom. Na verdade, a LDL, ela é um colesterol, ela é, na verdade, uma lipoproteína, né, que faz o seu papel como deve ser feito. Por quê? Porque levar colesterol para os tecidos periféricos é necessário, tá? Porque a gente precisa de colesterol para várias funções do nosso corpo, a produção de hormônios, para constituição das membranas celulares, tá? Então a gente precisa desse transporte da LDL. Assim como a gente precisa do trabalho da HDL, pegando aqueles excessos de colesterol, né, dos tecidos periféricos, dos vasos sanguíneos, tirando o excesso e levando de volta para o fígado para metabolizar. Então o que a gente precisa é um equilíbrio entre LDL e HDL. O problema, o que se torna ruim, é quando a gente tem baixos níveis de HDL e altos níveis de LDL, né, que é o que constitui a dislipidemia que vocês vão estudar em patologia no próximo período, né, com a professora Mirella. Então, esse é o problema. E vocês podem observar que quanto mais baixa a densidade da lipoproteína, maior o conteúdo de lipídio ela tem e menor o conteúdo proteico, certo? Então, a gente acaba tendo uma quantidade maior de lipídios na VLDL, na LDL, e na HDL a gente tem uma maior quantidade de proteína, porque na verdade ela carreia ali o colesterol, né, dos tecidos, levando de volta para o fígado. Tá? Então, quando a gente tem níveis muito altos de LDL, a gente acaba depositando em quantidades muito grandes gordura, principalmente nas artérias, né? E o HDL não fica sendo capaz de tirar esses excessos para metabolizar no fígado. Esse depósito de gordura em grande quantidade nas artérias pode causar um problema chamado de aterosclerose, né, que é responsável por várias doenças cardiovasculares, beleza? Agora, vamos falar sobre os depósitos de gordura. A gente sabe que quando os ácidos graxos eles chegam, né, no nosso sangue, são liberados no sangue, se a gente não tiver precisando, como eu falei, né, de energia, a gente vai depositar esses ácidos graxos, nosso corpo nada se perde, né, tudo se transforma. Inclusive, a gente vai comentar aqui que provavelmente para vocês não é nenhum
nenhuma novidade, né? Mas a gente vai frisar aqui novamente que quando a gente se excede aí na comida, quando a gente come muito carboidrato, esse carboidrato não é desperdiçado, a gente transforma em gordura e deposita no tecido adiposo, tá? E um dos principais órgãos que metaboliza a gordura no nosso corpo é o fígado. Tá? O fígado ele é capaz de degradar ácidos graxos em pequenos compostos para a produção de energia. Ele é capaz de sintetizar triglicerídeos, que é o que a gente vai ver a partir de carboidrato e de proteína. A gente vai falar principalmente a partir de carboidrato, apesar que na próxima aula a gente vai falar que excesso de proteína também, né, acaba causando um acúmulo de gordura, mas a gente sabe que esse processo é mais custoso para o nosso corpo, então o carboidrato é mais fácil, né, de ser acumulado, tá? O fígado ele é capaz de transformar alguns ácidos graxos em colesterol e fosfolipídios para ser usado como com funções estruturais, tá? E o fígado ele é capaz também de dessaturar lipídios, ou seja, de colocar insaturações na cadeia carbônica dos ácidos graxos. Então, ele transforma alguns ácidos graxos de saturados para insaturados. Para quê? Para trazer esses ácidos graxos que são principalmente utilizados para alguma função estrutural das células, tá? E aí é importante a gente entender que em alguns casos, né, como o caso de inanição ou de diabetes, que lembrando, inanição seria um jejum prolongado, uma desnutrição grave, né, nesses casos, a gente sabe que quando ocorre a inanição e quando ocorre o diabetes, lembrando, não há falta de glicose. O problema do diabetes é que a glicose está lá disponível no sangue, mas ela não consegue ser levada para os tecidos devido à falta ou à incapacidade da insulina, né, de fazer esse trabalho. E aí, quando não há essa capacidade, a gente acaba tendo muitas vezes um acúmulo de triglicerídeos, né? Esses carboidratos, essa glicose acaba se excedendo e a gente podendo ter o que a gente chama, e aí vocês vão ver isso com mais detalhes também na disciplina no próximo período de patologia, chamado de esteatose hepática, né? Que é o acúmulo de gordura no fígado, tá? Então, esse tecido adiposo, quando a gente tem a liberação, né, dos ácidos graxos e glicerídeos, podem ir para o fígado, como a gente está vendo, para ser metabolizado, né? E aí, para também, quando a gente está precisando, para ser degradado os ácidos graxos para liberação de energia. E aí é que a gente vai focar agora, né? Que essa parte com certeza vocês viram, para a gente relembrar como é que a gente usa os triglicerídeos como fonte de energia. Tá? Então, quando a gente está precisando de energia, a gente já viu que a gente tende a hidrolisar os triglicerídeos no tecido adiposo. Quais os estímulos? A gente já viu. Baixa quantidade de glicose no nosso corpo, quando a gente está em jejum, sem comer direito, né? Quantidade de glicose no corpo baixa, eu vou ter menos substrato para produzir o glicerol, que é o alfa-glicerol-fosfato, e aí vai faltar para produzir triglicerídeo. E segundo estímulo, lipase é hormônio sensível, né? Glucagon está lá em cima, estimulou a lipase hormônio sensível. Aí lembrem, quando esses ácidos graxos são liberados, eles são transportados pela albumina, né, no sangue, para serem liberados para a gente conseguir metabolizar e transformar em energia. Aí lembrem, tá? A maioria das nossas células de vários órgãos e tecidos conseguem metabolizar os ácidos graxos para a produção de energia. Mas a gente tem alguns que não conseguem. E aí vocês lembram que a gente focou nisso lá na aula de sistema nervoso, né? O sistema nervoso, assim como as hemácias, não são boas em utilizar os ácidos graxos como fonte de energia, diferente dos corpos cetônicos, né? Que vocês sabem que os corpos cetônicos, nesses casos, a gente consegue utilizar, tá? E aí é importante que vocês entendam que, apesar desses especificamente que a gente fala, nesse sistema nervoso, o resto do nosso corpo, células do miocárdio, células pulmonares, células renais, células pancreáticas, células do trato gastrointestinal, todas essas conseguem sim utilizar os ácidos graxos como fonte de energia. Aí vamos lembrar, quando os triglicerídeos eles são hidrolisados, há também a liberação do glicerol, né? E o glicerol, gente, ele é um substrato para a produção de quem? Da glicose, para a gliconeogênese. O glicerol, ele entra ali naquela via glicolítica, na glicólise, né, se transformando em glicerol 3-fosfato, que ali está na metade da via glicolítica, tá? Então, o glicerol, ele é aproveitado também para a produção de energia, tá? E os ácidos graxos, o que é que ocorre? Os ácidos graxos, eles são liberados, né, para a produção de energia, mas para que haja o processo metabólico dos ácidos graxos, eles precisam primeiro entrar na mitocôndria, tá? A degradação e a oxidação dos ácidos graxos ocorrem na mitocôndria, certo? E aí a gente, inclusive, vai comentar sobre a mitocôndria na aula de fisiologia do exercício, né? Que alguns atletas mais treinados, enfim, normalmente podem ter
a capacidade maior, né, de utilização de ácidos graxos como fonte de energia, exatamente por terem a capacidade de oxidar aí na mitocôndria, tá? E para chegar na mitocôndria, os ácidos graxos, né, precisam de uma proteína transportadora chamada de carnitina, tá? A carnitina é uma proteína que é importante para transportar os ácidos graxos que foram liberados, né, do tecido adiposo, do tecido muscular, para a mitocôndria, né, para eles poderem ser degradados e oxidados. É tanto que, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um suplemento chamado de L-carnitina, que antigamente era mais vendido, ainda é. Tem uns vendedores que gostam de tentar prometer que a L-carnitina emagrece, enfim, que a promessa do emagrecimento da L-carnitina era porque a logística dela era que, aumentando os níveis de carnitina, que é um transportador de ácidos graxos, eu teria um aumento da degradação e oxidação da gordura, né? Porque eu transportaria mais gordura para ser oxidada. Só que na prática, nos ensaios clínicos randomizados em humanos, não se comprovou isso. Então, a L-carnitina até tem algum efeito em algumas doenças, né? Vocês vão ver em dietoterapia, que é um suplemento que pode ser utilizado em alguns erros inatos de metabolismo, mas para emagrecimento não tem ação comprovada, tá? E aí chegou na mitocôndria o ácido graxo. O que é que vai acontecer? Um processozinho que vocês conhecem bem, chamado de beta-oxidação. O nome beta-oxidação, gente, ocorre porque na cadeia de carbono, né, do ácido graxo, o carbono beta, que normalmente é o segundo carbono da cadeia, se liga ao oxigênio, tá? E aí ocorre todos esses processos, como eu falei, que a gente não vai aqui se deter, né, essas reações, tá? Que normalmente, o que é que ocorre? O ácido graxo, quando entra nesse ciclo aqui da beta-oxidação, né? Ele normalmente, cada vez que ele entra nesse ciclo, ele perde 2 carbonos da sua cadeia, ele vai ficando mais curta a cadeia. E quando há, né, a beta-oxidação, a liberação da acetilcoenzima A, a produção da acetilcoenzima A. Aí vocês já lembram, né? A acetilcoenzima A é um produto que é totalmente viável para entrar junto com o oxalacetato no ciclo de Krebs, né? Lembrando que o oxalacetato, né, que entra no ciclo de Krebs, é um produto da glicose, tá? É tanto que a gente fala muito que a gordura, ela queima na chama do carboidrato. Por quê? Porque a gordura, para ser queimada, ela precisa de algum carboidrato. Porque para entrar no ciclo de Krebs, o acetilcoenzima A precisa do oxalacetato. E o oxalacetato é produzido a partir da glicose, tá? E aí, você já sabe, né? Ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, grande produção de ATP. Na própria beta-oxidação, a gente tem muita liberação também de íons H+, que se une àquelas coenzimas, nesse caso a NAD, mas também a FAD aqui, tá? Que a gente sabe que são utilizadas, né? Que a gente viu na aula passada, na fosforilação oxidativa para grande produção de ATP, certo? Voltando aqui, só para ter o feedback de vocês, antes da gente partir para corpos cetônicos. Tudo ok, gente? Tudo bem encaminhado? Todo mundo está entendendo? Vocês já viram o assunto? Está super tranquilo? Me deem aí o feedback de vocês. Pessoal, ok. Tudo na paz do Senhor. Todo mundo doido para sextar, né? Tá perto, gente. A aula é pequena, vai dar certo. Mas tá tudo ok mesmo, né? Porque o assunto é tranquilo mesmo, né? Ok. Cadê o resto? Entrou mais gente, foi? Agora tem um pouquinho mais. Jamile, eu acho que Jamile não estava no começo da aula. Deixa eu ver mais quem foi. E Ravi, eu acho que não estava. Não foi esses? Então aí, Jamile e Ravi, ou só entraram mesmo? Vamos lá, sessão espírita. Jamile e Ravi, cadê vocês? Vocês estão aí? Jamile e Ravi, Jamile e Ravi, cadê vocês? Vocês estão aí? Jamile e Ravi. É, sessão espírita, não disse? Já foram para outra dimensão. Depois eles voltam. Ó, Ravi se acordou. Olha, tem tanto vídeo engraçado representando vocês não têm ideia. Eu me acabo de rir. Minha mãe me manda todo dia um, dizendo, ó, Larissa, teus alunos, é igualzinho. A professora chamando e o aluno dormindo. Aí, de repente, ela fala, estou aqui, professora, acordando. Foi Ravi agora. Tava deitado, assim, lá na cozinha comendo, saiu correndo. Jamile realmente tá na outra dimensão. O PC deu uma bugada.
O dos vídeos é, não, professor, é porque se eu ligar a câmera, a internet vai cair. Ó, Jamile, tu tava tentando ligar o microfone, era, Jamile? Ó, sessão espírita deu certo, hein? Consegui invocar e os espíritos apareceram. Nada tá pegando. Mas tu tá me escutando, Jamile? Importante é que tu me escute desde o começo, beleza. Então vamos embora. Vamos lá, gente. A aulinha tá tranquila, já já a gente acaba. Agora vamos falar sobre a formação exatamente daqueles corpos cetônicos, que a gente sabe que, por exemplo, o sistema nervoso já tem uma capacidade melhor de utilizar, né? O fígado, gente, ele não tem uma capacidade, por exemplo, de utilizar muito ácidos graxos para o seu metabolismo, tá? Ele até utiliza, mas ele usa pouco esses ácidos graxos para o seu próprio metabolismo. Então, no próprio fígado, a gente tem o seguinte: quando há a produção de acetilcoenzima A, né, pela beta-oxidação no fígado, a gente tem também, né, a condensação dessas moléculas de acetilcoenzima A, como vocês podem ver pelas células hepáticas, tá? Havendo a produção do ácido acetoacético. Esse ácido acetoacético, ele pode também gerar outros ácidos, como a acetona e o ácido beta-hidroxibutírico, que nada mais são do que os corpos cetônicos, tá? Então, isso aí ocorre principalmente no fígado, essa produção de corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos, eles podem ser liberados do fígado para a corrente sanguínea para serem utilizados em outras células como fonte de energia. Como é que eles vão ser utilizados? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui na setinha de volta, em outras células se transforma novamente em quem? Em acetilcoenzima A. E aí vocês já sabem que a acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs e vai para a fosforilação oxidativa. Mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa importante. O ciclo de Krebs, né, o acetilcoenzima A, para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa do oxalacetato. Tá? Então, o que é que acontece? O oxalacetato, ele é, como eu acabei de falar, né? Eu até brinquei dizendo que o pessoal fala muito que a gordura, ela queima na chama do carboidrato, exatamente porque a acetilcoenzima A precisa se unir ao oxalacetato para entrar no ciclo de Krebs, e o oxalacetato é um precursor, né? É formado a partir da glicose, né? A partir de carboidrato. E aí, o que é que ocorre? Quando a gente tem baixas concentrações muito graves de carboidrato, como é o caso de uma inanição, que é um jejum muito prolongado, ou até, como eu comentei até de manhã, que tem uma aluna diabética de manhã e a gente comentou sobre isso, até em casos de diabetes muito descompensado, né, que a gente tem até o carboidrato, mas o carboidrato é mesmo que não ter, porque ele não consegue entrar na célula, né, por causa da ineficiência ou falta mesmo da insulina. O que é que ocorre? Eu não vou ter produção suficiente de oxalacetato. E aí, o que é que acontece? Mesmo eu tendo esses corpos cetônicos, né, sendo bastante produzidos, exatamente, eles vão ser muito produzidos, porque eu não estou tendo como usar, né, o carboidrato como fonte de energia. Quando eu não estou tendo como usar carboidrato como fonte de energia, eu vou usar quem como fonte de energia? Gordura. E durante esse processo, né, de beta-oxidação vai ter juntamente grande produção de corpos cetônicos. Só que eu não vou ter como usar muito corpos cetônicos na produção de energia, por quê? Porque quando chega nas células, os corpos cetônicos são transformados em acetilcoenzima A. E para poder entrar no ciclo de Krebs, a acetilcoenzima A precisa do oxalacetato. E se eu estou em inanição, se eu estou com diabetes descompensado, eu não vou ter esse oxalacetato em grandes quantidades. É por isso que, normalmente, as células elas têm limite de oxidação dos corpos cetônicos. Por isso, gente, que, por exemplo, no caso de um diabético descompensado, onde a glicemia está muito alta por causa da falta ou da ineficiência da insulina, pode ocorrer o que a gente chama de cetose patológica, que é níveis de corpos cetônicos muito elevados, né, os níveis de corpos cetônicos acima do normal, né, causando o que a gente até chama de hálito cetótico, não sei se vocês já ouviram falar, que é um excesso de corpos cetônicos, os corpos cetônicos, principalmente a acetona, é volátil, então eles são voláteis, eles são volatizados, eles são gasosos e acabam saindo pelo hálito. Então fica com um cheiro muito forte o hálito de um paciente com diabetes que está em cetose. Vocês já ouviram falar nisso? Diga aí. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Nunca? Não? Nunca? Ó, o pessoal da manhã tem uma paciente uma paciente, ó,
uma aluna que é diabética, e aí ela tinha ouvido falar, ela disse que nunca teve, até porque ela é paciente diabética tipo 2, certo? O paciente diabética tipo 2 é mais difícil isso ocorrer, assim, quando comparado a tipo 1. Vocês vão estudar isso em patologia, tá? Tipo 1 é mais comum isso ocorrer, porque a tipo 1, gente, não sei se vocês já ouviram falar, normalmente é um diabetes mais grave, porque é uma doença autoimune. Então, normalmente já se descobre na infância ou na adolescência, porque a pessoa que tem o diabetes tipo 1, ela meio que destrói o próprio pâncreas, as próprias células betas pancreáticas. Então, o paciente do tipo 1, ela não tem resistência à insulina, na verdade, ela para de produzir praticamente a insulina, né? Então, a, assim, a probabilidade de ocorrer uma cetose num paciente diabético é muito maior, tipo 1, né? Muito maior. Então, que a paciente, a aluna de manhã comentou, assim, ela só achou interessante, já tinha ouvido falar, mas não comentou que já tinha tido, não, certo? É mais a gente escuta, eu já vejo mais no consultório em crianças, quando a gente vai fazer contagem de carboidrato, que faz uso de insulina, certo? Ah, eu esqueço que Ryan é apaixonado por bioquímica, né? Olha aí. Então tá no seu lugar certo. Então você vai gostar de fisiologia do exercício. A aula é toda voltada na parte de bioquímica. Então vamos embora. Vamos lá. Que a gente já viu. E a síntese, né, de triglicerídeos a partir dos carboidratos, gente? Aquela história, né? Quando a gente consome muito carboidrato, aí vamos supor que meu sonho se realizou, que eu almocei, mas eu já jantei, né? Que vai acontecer quando acabar a aula. Mas aí vamos dizer que eu jantei e que eu resolvi comer um petit gâteau, que eu tô morrendo de vontade. Petit gâteau é rico em carboidrato, açúcares, enfim. E aí o que é que acontece? Quando eu como muito carboidrato, né, eu vou tentar principalmente armazenar esse carboidrato, porque eu não vou gastar o carboidrato todo agora, né? Tô sentada aqui, não vou fazer exercício, enfim. Eu vou armazenar o meu carboidrato aonde? Nos glicogênios muscular e hepático. Só que a gente tem limite, né, de estoque de glicogênio muscular e hepático. Quando a gente excede, né, esse limite, a gente não consegue mais estocar, aí a gente transforma, né, esse excesso de carboidrato em triglicerídeos no tecido adiposo, certo? E como é que a gente faz isso? Fácil. Usar o carboidrato, ele sofre o processo, né, que vocês conhecem da glicólise, transformando em ácido pirúvico, juntando com coenzima A, formando a acetilcoenzima A. Ok, isso aí você já sabe. E aí, quando a gente tem muito carboidrato, que o glicogênio já está no seu limite, vai ser estimulado o processo de formação de ácidos graxos a partir desse acetilcoenzima A. Como é que é estimulado? A enzima acetilcoenzima A carboxilase, que é essa enzima aqui, ela é estimulada quando há altos níveis de carboidrato, certo? Quando a glicose está mais elevada. A acetilcoenzima carboxilase é a enzima que catalisa essa reação. Na verdade, essa reação de transformação da acetilcoenzima A em ácidos graxos ocorre em duas etapas, né? Com a formação de um metabólito chamado malonil com enzima A aí no meio, né? Mas que gera, no final das contas, um ácido graxo. Aqui o exemplo é o ácido esteárico, tá? Mas existem várias formas, né, de se ocorrer com diferentes ácidos graxos. Então, normalmente, a produção dos triglicerídeos, né, ocorre. Primeiro, a gente só falou dos ácidos graxos, né? Vou falar do glicerol. Então, normalmente ocorre a partir do excesso de carboidrato, quando a gente excede a quantidade de glicogênio que a gente pode armazenar, e aí o excesso de acetilcoenzima A vai ser estimulada, né, a enzima acetilcoenzima A carboxilase, que vai catalisar a reação da transformação do acetilcoenzima A em ácidos graxos. Só que ácido graxo sozinho não forma triglicerídeo, né? Então, esses ácidos graxos vão ser formados, e aí eu preciso da porção do glicerol. Lembrem, porção do glicerol é formada a partir de quem? De carboidrato, né? A glicose forma o alfa-glicerol-fosfato, que a gente já falou, né? Que vai formar o glicerol. E aí, fechou. Formamos os triglicerídeos que vão ficar armazenados no nosso tecido adiposo. Então, quando a gente exagera ali no carboidrato, que a gente não vai gastar, ou que a gente já estocou ao máximo, né? Nos nossos estoques de glicogênio e de glicogênio muscular e do glicogênio hepático, a gente estoca o resto em forma de gordura. No nosso corpo, aquela história, né? Nada se perde, tudo se transforma, certo? E aí, gente, entendam, já quando a gente tem, né, baixas concentrações de insulina, quando eu tô sem comer, né, quando eu tô com um período de jejum, sem me alimentar, o que é que vai acontecer? Normalmente, eu não consigo levar glicose para a célula, né? E aí eu vou faltar aquela história.
vai ter baixa quantidade de alfa-glicerol-fosfato para formar o glicerol. Aí a gente já viu que é um estímulo para hidrólise dos triglicerídeos. Aí todo o contrário vai ocorrer, né? A gente vai também estimular, por exemplo, a lipase hormônio sensível a quebrar os triglicerídeos. Então, são dois estímulos que vão ocorrer para acontecer o contrário. A gente vai ver na próxima aula também, né, que os aminoácidos também podem ser formados, né, formarem acetilcoenzima A, que a gente vai ver que tem essa via também. Acho que vocês também já viram, mas para a gente relembrar, tá? Que a gente também tem como formar triglicerídeos a partir do excesso de proteína, tá? O pessoal acha às vezes que, comer muita proteína não vou engordar. Vai, tá? O problema é que, de fato, assim, o processo de transformação de proteína para gordura é um processo mais custoso para o nosso corpo. Tá? É um processo que demanda mais energia, então é mais fácil, de fato, transformar carboidrato, transformar gordura para gordura, tá? A proteína dos três realmente é um processo mais custoso, então normalmente ocorre de forma assim, menos significativa, mas ocorre, certo? Então, se eu ingerir maior quantidade calórica, mesmo que seja de fonte de proteína, eu vou armazenar em forma de gordura, tá? E aí, gente, quanto à regulação da liberação de energia, primeira coisa, o nosso corpo, tá? Necessariamente, ele tem preferência de utilização de carboidrato em comparação à gordura como fonte de energia. Então, quando eu tenho muito carboidrato disponível, se eu estou comendo bem carboidrato, se eu estou me alimentando bem, normalmente eu não vou usar ácidos graxos como fonte de energia. Tá? Por quê? Porque eu estou comendo bem carboidrato, é minha fonte principal, eu tenho muito alfa-glicerol-fosfato, né? E aí eu vou conseguir fazer o quê? Armazenar em forma de triglicerídeo. Eu não vou ficar quebrando triglicerídeo, hidrolisando triglicerídeo para usar ácidos graxos e glicerol como fonte de energia, certo? Então, isso não vai acontecer, tá? Normalmente, quando eu tenho muito carboidrato, o que é que ocorre? A acetilcoenzima A carboxilase, que é aquela enzima que a gente falou, que transforma a acetilcoenzima A em ácidos graxos, vai estar muito estimulada, né, que vai transformar a acetilcoenzima A em ácidos graxos. Então, pelo contrário, quando eu tenho muito carboidrato, eu tenho preferência de utilizá-lo como fonte de energia e normalmente eu estimulo a formação dos triglicerídeos como reserva de energia, tá? Agora, quando eu tenho a ausência de carboidrato, o contrário ocorre, né? Aí eu vou utilizar os ácidos graxos. O triglicerídeo vai ser estimulado a ser hidrolisado, porque eu vou ter baixas concentrações de alfa-glicerol-fosfato, que não vai estimular, né, a formação de glicerol. A acetilcoenzima carboxilase vai estar com menos atividade, e aí a gente vai ter também, lembrando, a lipase hormônio sensível mais estimulada, estimulando a quebra do triglicerídeo, a hidrólise do triglicerídeo para liberar o glicerol e os ácidos graxos para serem metabolizados e disponibilizar energia, certo? E aí, ó, para a gente fechar, vamos falar só sobre a regulação hormonal da utilização da gordura, gente. Primeira coisa, né? Quando a gente está fazendo um exercício muito extenuante, né? Quando a gente está se exercitando, a gente estimula o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele estimula a glândula suprarrenal, né? A glândula adrenal, que são aquelas glândulas que ficam em cima dos rins, a produzirem muita adrenalina e noradrenalina, né? Que também são chamados de epinefrina e norepinefrina. Esses hormônios, eles são hormônios que estimulam quem? Aquela enzimazinha que a gente conhece, a lipase hormônio sensível, tá? Então, a gente já tinha falado do glucagon, né? Mas outros hormônios que também têm esse efeito catabólico, né, na gordura, a partir dessa via da lipase hormônio sensível, é a epinefrina e a norepinefrina. Outro hormônio também, né, que vai estimular essa hidrólise dos triglicerídeos, em ácidos graxos e glicerol, a partir dessa enzima, são os glicocorticoides, como é o caso do cortisol, tá? Eles também estimulam a lipase hormônio sensível. E outro hormônio, tá, gente, que tem também esse efeito de estimular a lipase hormônio sensível, é o hormônio do crescimento, chamado de GH. Esse hormônio, inclusive, é um hormônio conhecido por ter um efeito paradoxal no nosso organismo, principalmente em relação ao tecido adiposo e o tecido muscular. Por quê? Porque normalmente, por exemplo, a insulina, a gente diz que é um hormônio anabólico. E ele é anabólico em todos os sentidos. Tanto ele ajuda na construção muscular, a insulina, tá? Quanto a insulina também ajuda na construção de tecido adiposo. Então, ele é anabólico em todos os sentidos. Tá? Assim como a epinefrina e a adrenalina e a noradrenalina também são catabólicos em todos os sentidos. Tanto eles ajudam na quebra, na hidrólise dos triglicerídeos,
como vocês vão ver na próxima aula, que eles também ajudam, tá, no catabolismo da massa muscular. Então, são catabólicos em todos os sentidos. Já o GH, ele tem um efeito contrário quando se trata de tecido adiposo e tecido muscular. O GH, ele tem efeito catabólico quando se trata de tecido adiposo, a partir, né, do estímulo da lipase hormônio sensível. Então, o GH, ele estimula a lipase hormônio sensível a hidrolisar os triglicerídeos em ácidos graxos de glicerol. Mas vocês vão ver na próxima aula, né, já dando um spoiler aí, que o GH é um hormônio que ele é, no tecido muscular, ele tem um efeito anabólico, tá? Então, ele é conhecido por ter esse efeito aí paradoxal quando se trata dos dois tecidos, o muscular e o adiposo, tá? Temos também outros hormônios que vão ter efeito, tá, na utilização das gorduras, mas por outra via, que é o caso dos hormônios tireoidianos, né? O T3, o T4 são hormônios produzidos pela tireoide, aí a gente sabe que eles são hormônios que mexem com toda a homeostase corporal. Na verdade, eles têm um efeito maior, né, de aumentar a taxa de metabolismo basal como um todo, e aí eles aumentam a mobilização das gorduras, tá? Não é pela via da lipase hormônio sensível necessariamente, tá? Mas eles aumentam a mobilização da gordura como um todo devido à maior utilização do metabolismo basal, tá? E por último aí, algo que a gente já comentou bastante, né, que o glucagon também é um hormônio que vai estimular essa lipase hormônio sensível, beleza? E aí a gente acaba, gente. Fechamos aí a aula, como eu disse a vocês, não era uma aula longa, tá? Super tranquila. Deixa eu voltar aqui. Parar aqui, peraí.